que você tem a dizer de mim, do Ministério? Vamos dar sequência à nossa reunião. O que você tem a dizer de mim no Ministério? Deputada Carla, por gentileza. Ministro, o ideal seria a gente fazer uma convocação para a gente poder falar um pouco de futuro, né? E não das tragédias do passado. E é engraçado como essa oposição, eles são muito bons em fazer isso, porque eles conseguem ter uma ética ou antiética muito diferente da de nós, né? Então, posição boba, né? O senhor já provou que o senhor estava certo. Provou que existem plantações de maconha até dentro de sala de alunos. Eu disse isso aqui uma vez e fui atacada por um deputado que disse que graças a Deus eu não terminei a minha faculdade. Mas eu repito, porque tem a ver com o que o senhor foi chamado, que eu fiz arquitetura na Universidade Federal de Uberlândia. Com 17 anos teve o Encontro Nacional dos Estudantes de Arquitetura. E num determinado horário, assim, de 1h da manhã, eu queria dormir, Éder Mauro, para poder estudar no dia seguinte, que eu tinha vindo aqui para Brasília nesse encontro para isso. E estavam fazendo festa, bagunça, balbúrdia, né? E não é que eu fui reclamar com o professor, esperando que ele tomasse uma atitude para o pessoal fazer menos barulho, era 1h da manhã. Sabe o que ele me disse, Éder Mauro? Tranquila, não vai nem escutar esse barulho. Com 17 anos. Professor Sóstenes. Eu aguentei ficar lá dentro mais 2 anos. Depois eu disse, isso não é pra mim. E desisti do que era meu sonho de ser arquiteta. Ainda bem, porque agora eu tô aqui podendo defender o meu ministro, o nosso ministro, do correto. O senhor está fazendo a coisa certa. O senhor está com projetos excelentes. Eu adoraria estar aqui discutindo os projetos do senhor, o futuro e tantos outros que o senhor já propôs. Mas eles insistem em tentar trazer o assunto para discussão ideológica. E você vê, todo mundo esperava que o governo Bolsonaro fosse ser ideológico, mas na verdade o que a gente quer é discutir projeto, futuro. Os 30 milhões de crianças que o senhor quer ajudar nos seus projetos. Primeira infância, base escolar. Depender se haverá ou não tempo de liderança, a gente expande um pouco mais a lista para que a gente possa permitir o maior número de parlamentares o uso da palavra. Deputada Maria. Obrigada, senhor presidente. Eu me dirijo a Vossa Excelência, ao Brasil, para debater os temas da educação, porque considero que o Ministério da Educação está acéfalo, que não há condução, que não há política pública, que o Plano Nacional de Educação não está sendo cumprido, que as diretrizes e metas aprovadas por esta Câmara estão sendo desconsideradas por quem ocupa a titularidade da pasta por diferentes motivos. Primeiro, por desconsiderar as instituições, a solenidade e o respeito devido às normas estabelecidas. Segundo, por não conseguir trabalhar com planejamento. Planejamento que, em outros momentos, parlamentares nessa comissão cobraram. Não ao acaso, o Plano Nacional de Educação é um plano decenal, debatido com a sociedade brasileira, porque ele não pertence a um governo ou a outro. Ele é um plano constitucional. E nós, que estamos em uma legislatura, devemos cobrar que este plano seja cumprido, independentemente do governo, assim como a própria Constituição seja cumprida. Ao longo deste ano, não houve nenhuma iniciativa para aprovação do Fundeb, a não ser iniciativas legislativas, que cumprimentam a professora Dorinha e o Parlamento brasileiro por buscar com os estados, governadores, prefeitos e prefeitas, o debate sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Ao mesmo tempo, nenhum projeto foi feito para enfrentar a evasão, o abandono da escola. Nós vivemos um período dramático no Brasil, com amplo desemprego, as famílias vivem grande dificuldade, e aqui não se trata do direito das famílias ao desenvolvimento, de que pais precisam estar trabalhando, crianças e jovens na escola, e que as escolas precisam voltar a ter programa de educação em tempo integral, e integral com arte, com cultura, com lazer. Quero referir que foram cortados 2,4 bilhões previstos para investimentos em programas de educação infantil ou ensino médio, bloqueados. O ministro, em determinado momento, falou que colocaria para cada aluno das universidades 10 crianças em creche. Não colocou mais nenhuma. Está abandonando a educação infantil,
O relatório, inclusive, da Comissão de Monitoramento do MEC mostra claramente, coordenado pela deputada Tabata, claramente o abandono da educação infantil, da pré-escola, da educação básica, do ensino médio, dentro da educação básica, e do ensino superior. Bolsas de mestrado e doutorado foram cortadas, pesquisas foram abandonadas, e aqui nós ouvemos uma baboseira ideológica. É o ministro da baboseira ideológica. Ideologia de péssima qualidade, sem informação adequada, que diz respeito ao conhecimento científico, não traz números, trouxe fake news, trouxe mentiras. No meu estado, nós temos mais de 100 mil pessoas, trabalhadores em educação, professores e professoras, que estão em greve neste momento, porque seus salários não são pagos há mais de 40 meses, e salários atrasados, e o ministro não sabe e não quer saber disso. Não quer saber da educação, vai fazer outra coisa. Para usar a palavra, o deputado Gastão Vieira. Deputada Caroline de Toni. Gostaria que acrescesse o meu tempo de liderança, por gentileza, presidente. Ministro, gostaria de fazer um desagravo público, porque o senhor ter de vir aqui nesta comissão de educação para ter que responder sobre um fato. Presidente, eu vou pedir para começar de novo, porque... Recompor o tempo da deputada Caroline de Toni. Desde o início que eu começo a me falar novamente, por gentileza, presidente. Peço que recomece os 8 minutos. Obrigada. Ministro, eu lamento que o senhor tenha que vir a esta comissão para ter que falar de um assunto que é um fato público e notório. Há décadas, nós sabemos que as universidades federais têm sido locais de livre consumo de drogas e muitas vezes de comércio de drogas, como o senhor trouxe aqui notícias de vários portais nacionalmente conhecidos, de emissoras consagradas, ou seja, o senhor nada mais fez do que demonstrar fatos concretos que todos nós é de conhecimento público e notório. Essa informação nos preocupa. É alarmante saber que 50% dos alunos das universidades tenham contato ou já tenham feito uso de drogas. Então, essa preocupação, o ministro trouxe aqui de que lamenta esse fato. Ou seja, ele não só esclareceu que a intenção dele é justamente aplacar esse problema, esse grave problema do uso de drogas e dessa escravidão que as drogas causam às pessoas. Mas por que isso acontece nas universidades? Por causa do desvirtuamento do princípio constitucional da autonomia universitária. O ministro já falou aqui, totalmente favorável à autonomia da pesquisa, das universidades. O que não dá para acontecer é um desvirtuamento desse princípio. E por que a gente fala isso? Porque, na verdade, o que se tenta interpretar, os gestores, e a gente sabe que as universidades têm servido como um verdadeiro laboratório da aplicação da teoria crítica e desse ramo marxista, é um verdadeiro laboratório para a manipulação das mentes dos nossos jovens, que muitas vezes entram, e eu falo isso com experiência familiar, de educação conservadora, que vai para a Universidade Federal e são totalmente modificados na sua forma de pensar e enxergar o mundo. Então, as universidades há décadas são instrumentos de ações político-partidárias por parte da esquerda e por meio de ações de manipulação da mente desses jovens, que só tem uma visão da história e é a visão revolucionária. Então, a esquerda, ela crê que a autonomia universitária seria, em verdade, uma soberania. A universidade se torna, assim, um território sem lei, onde a polícia, que deve prestar a segurança pública em todo o território nacional, é impedida de entrar na universidade. E aí o que acontece? É aquilo que a gente viu aqui, amplamente divulgado pelo ministro, os diretórios acadêmicos pichados, tem urina, teve uma das notícias ali, uso de droga. Os seguranças das universidades, quem presta segurança ali, simplesmente ignora. Então, como a gente sabe, a teoria crítica, que é amplamente difundida nas universidades, ela visa quebrar o paradigma da burguesia para quebrar essa visão, né, de uma sociedade de classes, onde se quer quebrar essas classes. E a gente tira, assim, a gente vê o consumo de droga assim, como uma quebra desses paradigmas mais conservadores. Inclusive, a gente questiona até se subverte essa ótica de autoridade do professor dentro da sala de aula. Agora, ministro, uma coisa importante.
a quem interessa esse monopólio bilionário do orçamento da educação pública brasileira? E eu acho que são aqui dois ramos a quem interessa. Primeiro, que é a própria esquerda, né, que aparelhou as universidades durante décadas, que quer colocá-la a servir seus próprios interesses revolucionários, usando seja para doutrinar os jovens, seja para ações político-partidárias. E o exemplo disso veio com as recentes... Desde 2016 eu lido com isso, eu fui advogada voluntária de um grupo de alunos que queriam estudar, estavam sendo impedidos pelos invasores, que se chamam ocupantes. Está lá no manual, mini manual do guerrilheiro urbano do Marighella, como se faz uma ocupação em universidade. E aí nem a polícia pode ir lá para botar ordem no local. Então, está tudo escrito como tem que ser esse movimento revolucionário dentro das universidades. Então, administrar esse orçamento bilionário interessa, sim, à esquerda, manter esse monopólio nessa gestão por meio, muitas vezes, de reitores que administram, então, como querem, o dinheiro do pagador de impostos, que se cria uma verdadeira anarquia universitária, onde a gente não... Essa autonomia dá a chancela a todo tipo de gerência, que a gente nem imagina o que seja, que aconteça lá dentro. E também... interessa grandes conglomerados privados, que são os grandes campeões nacionais que o senhor colocou aqui, que é um tema que a gente tem que se aprofundar, porque nesse Congresso Nacional tem muita gente que milita por essa causa também, de diversos partidos. Para quê? Para dominar o setor da educação, que é para acabar com a universidade pública, que é para privatizar o ensino. Tem grandes interesses econômicos envolvidos, até porque, salvo o melhor engano, ministro, não é 80%. Ministro, salvo o melhor juízo, é 70% ou 80% do ensino superior que é privado. Já está em 70% ou 80%. Ou seja, já tem grandes interesses de grandes corporações sendo atendidas com o orçamento público da educação. Agora... O governo passado, ele aplicava uma espécie de fascismo no Brasil, que é associar aos amigos do rei, ao governante, alguns grupos econômicos. Como foi o caso o Petrolão demonstrou. Então, é esse tipo de gestão pública do dinheiro da educação que a gente quer, do orçamento bilionário da educação? Será que não pode haver aí uma união desses dois grandes interesses? E eu quero que o senhor fale sobre isso, ministro, porque a gente está lidando aqui com o dinheiro do pagador de impostos. E a gente não quer que esse dinheiro seja utilizado nem para doutrinação, nem para interesse de grandes grupos econômicos. Então, ministro, queria parabenizar pelo trabalho. Não é fácil ter que reconstruir a educação brasileira. Os números do governo passado deixaram o Brasil nas piores colocações dos testes internacionais de educação, e o seu trabalho tem sido sério e constante no intuito de reerguer a educação brasileira. Então, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Com a palavra, o ministro. João Campos. E o ministro fazer seu primeiro bloco de resposta, o deputado Otônio de Paula. Peço que agregue meu tempo de liderança, senhor presidente. Senhor ministro da Educação, ministro Weintraub, eu quero saudar Vossa Excelência. Eu quero, antes de mais nada, fazer um desabafo, ministro, a um dos seus assessores especiais, que é o Mendonça, que de última hora pediu para que eu estivesse aqui lhe prestando apoio. Por causa do Mendonça, eu não dormi esta noite, preparando algo para defender Vossa Excelência. E ao chegar aqui, eu percebo que o Mendonça, ele exagerou. Eu perdi uma noite de sono. O senhor me lembrou o que nós, torcedores do Flamengo, estamos fazendo de gesto nesses últimos dias, aquele do uf, né? Pô, é vapo, né? O vapo. Porque, na verdade, é isso que o senhor fez aqui nessa apresentação. Senhor ministro, eu tinha muitas perguntas para lhe fazer. Eu poderia perguntar o que faz o senhor acreditar que o Futurice é o futuro da nossa educação.
Eu poderia perguntar sobre quais os dados e números que o senhor tem a nos apresentar do aparelhamento do MEC. Eu poderia perguntar ao senhor por que o senhor associa o fracasso que nós tivemos do PISA ao projeto de educação Paulo Freire. Eu poderia perguntar a Vossa Excelência qual o balanço que o senhor faz nesses 8 meses que o senhor está à frente do nosso Ministério de Educação, quais as ações implementadas efetivamente que Vossa Excelência tem implementado e tem. Eu poderia perguntar sobre o Fundeb, quais os dados que o senhor pode nos apresentar sobre o compromisso, mas não vou perguntar, ministro. E por que não vou perguntar? Porque, na verdade, nós precisamos nos ater à convocação. A esquerda tinha a oportunidade agora e seria celebrada pelo Brasil inteiro. Se chamasse o senhor aqui, se convocasse o senhor aqui, não é? Para falar sobre a educação brasileira. Mas não, eles querem falar sobre drogas. Então, o senhor está aqui para falar o que eles querem ouvir. Por isso, eu não vou lhe fazer nenhuma pergunta, porque seria indelicado da minha parte com os proponentes da sua convocação. Senhor ministro, está aprovado. O senhor provou. Provou com matérias jornalísticas. O senhor provou com dados que estão disponibilizados para qualquer um. Agora, eu só quero lembrar qual foi a acusação que Vossa Excelência fez. O senhor disse o seguinte em entrevista ao jornal da Cidade Online, abre aspas, você tem plantações de maconha, mas não são 3 pés de maconha, são plantações extensivas de algumas universidades, a ponto de ter borrifador de agrotóxico. Porque o orgânico, aí o senhor foi irônico, porque o orgânico é bom contra a soja para não ter agroindústria no Brasil, mas a maconha deles, eles querem toda a tecnologia à disposição. Eu queria que a esquerda provasse que em algum momento o senhor acusa algum reitor. Eu quero que a esquerda prove que em algum momento o senhor acusa até mesmo a universidade enquanto instituição. Eu queria que eles dessem a prova. Acusar o senhor de prevaricação, porque o senhor deveria tomar providência sobre isso que está acontecendo. Bem, o senhor deve tomar, vai tomar, eu não tenho dúvida disso. Agora, quem vai resistir à tomada de providência de Vossa Excelência são os mesmos que acusam Vossa Excelência de prevaricar. Engraçado, né? Agora, se Vossa Excelência está sendo acusado de prevaricação, o que acusar os deputados da esquerda quando em nenhum momento condenam drogas nas universidades? Eu não ouvi aqui. Eu espero que os próximos que venham a falar digam, eu sou contra. Ali não é lugar para fumar maconha, para cheirar cocaína. Eu quero ver eles falando isso aqui. Mas não, eles não falam isso aqui. Então, será que a gente poderia acusá-los? Isso eu estou perguntando, por hipótese, já que lhe acusaram de prevaricação, seria possível acusá-los por acaso de associação ao tráfico? Claro que não. Ninguém vai acusar nenhum deputado da esquerda de associação ao tráfico, porque não condena esse tipo de comportamento nas universidades. Senhor ministro, a deputada ou os outros deputados aqui tentaram fazer uma comparação
com o fato de haver consumo de drogas em universidades e com o fato da cocaína encontrada não no avião do presidente, mas em meio à comitiva presidencial, não é? E aí eu ouvi aqui esse tipo de comparação. Agora, durante todo o tempo que esse assunto veio à baila, senhor ministro, o que mais a esquerda fez foi associar as drogas encontradas na comitiva do presidente ao presidente. Ao presidente. Agora se ofendem quando eles suspeitam de algo que o senhor não fez. Associar as drogas que estão nas universidades sendo comercializadas aos reitores. Portanto, senhor ministro, eu quero parabenizar o senhor. Parabenizar o senhor pela sua postura. Termino dizendo, meu nobre presidente Pedro Cunha Lima, esta comissão não poderia ter outro presidente melhor do que Vossa Excelência para esse momento de crise que nós estamos. Só mais 15 segundos. Eu estou propondo uma comissão externa desta comissão para averiguar as denúncias do ministro Weintraub, sem ter a obrigação de avisar as reitorias previamente sobre essas visitas. Conte comigo. Conte comigo. Para a primeira resposta, passo a palavra ao senhor ministro Weintraub. Está na comissão, Jordi? Ok. Bom, agradeço. Ok. Eu vou falar de cada um que comentou, vou comentar. A primeira coisa, eu agradeço aqui as palavras